Aleluia. Bom, eu vim aqui como o João Batista da noite, amém? Nós vamos ter 2 ministrações, mas eu vou só preparar o terreno porque você vai receber depois aqui, amém? Vou preparar o caminho, porque, cara, toda vez que a gente faz uma dobradinha assim de ministração é impressionante. A gente não combina nada, a gente não conversa nada, mas o Senhor, Ele sabe de tudo, Ele conecta todas as coisas. E hoje eu vim aqui para trazer alguns princípios, estabelecer algumas coisas, porque eu pelo Espírito já imagino o que o João vai pregar. Não sei o que ele vai pregar, qual é o tema, mas eu já percebo o que está acontecendo aqui nessa noite. E a mensagem que o Senhor me deu para essa noite, e você que não me conhece, desculpa, muito prazer, eu sou o Luca, pastor de jovens, lá do Verbo Vila Glória, pastorei os jovens, aleluia, pastorei Junção e supervisiono os adolescentes, né? Quem lidera os adolescentes é a Mari Alcântara, que está aqui também, mas eu e minha esposa supervisionamos o time, pastoreamos os jovens, e rapidamente supervisores, fica de pé aí, porque a gente não faz nada sozinho. Então supervisão, Sonchine, Diego Sonchine, supervisão Flores, salva de palmas para eles também, e a Vanusa, que não pôde estar aqui hoje. Obrigado, gente. A gente não faz nada sozinho, amém? Eles são pastores também, decidem junto, a gente discute, briga, mas no final a gente segue a vontade de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Mas vamos lá. A mensagem que o Senhor trouxe no meu coração para trazer nessa primeira ministração é de que muitas pessoas, elas aceitam a Jesus, caminham com Jesus, e talvez se você não tem Jesus ainda, fique tranquilo, essa mensagem é para você também. Mas muitas pessoas, elas aceitam a Jesus, começam a caminhar, fazem um discipulado, fazem um rema, mas elas aceitam, às vezes, nem porque entenderam o Evangelho. Às vezes as pessoas não aceitam e não vão na igreja porque amam a Cristo, mas talvez porque têm medo de Jesus, medo da condenação, medo de que vão para o inferno se não fazer o que está na religião, medo, às vezes, só quer agradar os pais. Porque o meu pai sempre foi cristão, então para honrar os meus pais eu vou seguir a Bíblia, para honrar os meus pais eu vou seguir o que está na palavra. Às vezes as pessoas vão para a igreja porque querem arranjar alguém para casar, eu já vi muito isso. E se você está vindo com essa intenção, acaba com isso agora em nome de Jesus. Isso não é de Deus, isso é do diabo, amém? Porque a igreja não é um lugar para você ser um consumidor, amém? Você não vem para a igreja para você ser um consumidor. Deixa eu ver aqui quem que eu vou orar, quem que vai fazer. Deixa eu ver aqui que música que eu vou adorar melhor, que palavra que eu vou dar uma melhor. Nós não somos consumidores de Deus, amém? Então muita gente começa a caminhar com o Evangelho, começa a caminhar às vezes por medo, para arranjar um varão, às vezes para agradar os pais. Mas eu quero te trazer uma pergunta nessa noite. Por que você está seguindo o Evangelho? Por que você está aqui? Por que você está aqui escutando a palavra? Por que você tem a sua Bíblia, você segue a Jesus? O que te faz ser um cristão? Qual é o motivo pelo qual você se diz cristão? Sabe, quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos entender que existe um reino, existe uma vontade soberana, existe um plano, um propósito, existe a plena vontade de Deus para mim e para a sua vida aqui nessa terra. E nós cantamos aqui que se ouça o som, desliga o WhatsApp aí, irmão, e que se ouça o som lá do céu, se ouça aqui na terra. Eu quero te dizer nessa noite, você não é dessa terra. A sua origem, você nasceu primeiro em espírito do céu, ou seja, a sua origem é celestial. Você é um ser celestial. O Senhor, quando te fez, né, e Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, você é imagem e semelhança de Deus. Você foi criado lá no céu, você foi pensado no céu. Então, quando a gente diz que se ouça o som aqui na terra como é lá no céu, é de fato o nosso papel, aquilo que nós precisamos cumprir aqui nessa terra, que é cumprir a vontade de Deus aqui, somos primeiramente missionários, enviados diretamente do céu para a terra.
Então você é um missionário aqui na terra, lá do céu. Você representa o céu. Amém. Então quando a gente aceita Jesus, começa a caminhar com Jesus, nós precisamos entender o reino de Deus. Nós precisamos entender o plano macro de Deus. Porque Deus, Ele não está aqui somente para te abençoar, para te dar tudo que você deseja, tudo que você sonha. Senão Deus, Ele é um cara que vai realizar os nossos desejos. A gente não manda em Deus, a gente não fica pedindo para Deus só o que Ele vai fazer para a gente. Porque Deus, Ele tem uma vontade macro, soberana, para que Ele possa usar a igreja, o nós, o todo, para alcançar mais e mais pessoas. Amém? E aí eu vejo que muitas pessoas, elas começam a caminhar, seja por medo, seja por intenções erradas, sejam por qualquer outro motivo que não seja obedecer ao Senhor e que entenda o plano perfeito do Pai, e começam a caminhar de maneira equivocada no Evangelho, de maneira errada, com pensamentos errados. E aí acho que às vezes se fez algo errado, Deus vai lá e vai condenar. Aí quando tem algo para acontecer na sua vida, você não tem fé o suficiente para avançar, tomar um passo de fé, ir para uma nova estação. Aí quando você tem que orar por um enfermo, tem vergonha, tem medo, porque a sua fé está pautada na insegurança, ou a sua fé está pautada, sei lá, na inteligência humana, ou na ciência. Mas deixa eu te dizer, irmão, a nossa fé não é pautada em nada, e nem ninguém que alguma coisa foi criada aqui na terra. Não, a nossa fé é pautada na palavra, em Jesus Cristo. Nossa fé é pautada na pessoa de Cristo. Então quando você precisa avançar um novo estágio, uma nova etapa na sua vida, você precisa entender o reino de Deus, e que você está inserido no reino, e que nesse reino você tem autoridade, nesse reino você tem voz, nesse reino você também é um governante. Amém? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio Deus criou os céus e terra. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Gênesis 1, o Criador dos céus e da terra. Romanos 8, o Criador dos céus e da terra te adotou como filho. Você é filho de Deus, filho do Criador dos céus e da terra. Amém? Ou seja, Deus é dono da parada toda, meu irmão. Deus é dono da história, Deus é dono de tudo que está aqui. Deus é dono do ar, Deus é dono da respiração, Deus é dono do oxigênio. Deus é o dono do universo, e você é filho do dono. Agora, como filho do dono, como que a gente às vezes está se comportando? Como que às vezes a gente está entendendo o que é essa vida? Porque eu vejo muitos cristãos vivendo uma vida como se não fosse filho do dono. Eu vejo muitos cristãos vivendo uma vida como se fosse escravo, como está escrito aqui, ó. Porque não recebeste o espírito de escravidão. E aí as pessoas, elas querem em todo momento agradar ao Senhor. Senhor, eu quero te agradar, eu quero ser aprovado pelo Senhor, eu quero mostrar para você que eu sou bom, eu quero mostrar para você que eu consigo, para eu receber as suas bênçãos. Ei, quanto mais você tenta conquistar o Senhor pelo que você faz, mais você vai falhar. Porque quem tomou a decisão foi o próprio Deus. Ele que decidiu nos conquistar, fomos conquistados por Ele. E agora você não precisa mais de aprovação, você é aprovado por Ele. Você é aprovado pelo próprio Deus que habita em você. Você é aprovado pela pessoa de Jesus Cristo, que caminhou, morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, e agora você recebe aprovação. Você não precisa fazer mais nada para ser aprovado por Ele. Você já é aprovado por Deus. Agora, Deus, Ele vai diferenciar algumas coisas: fé, daquele que está vivendo no pecado, daquele que vive em santidade. Porque muitos querem ser santos para serem aprovados, mas a matemática é diferente. Eu sou aprovado e por isso eu sou santo. Eu sou amado e por isso eu ando em obras para o Senhor. Eu sou salvo e por isso agora eu faço obras para amar mais pessoas, para servir as pessoas. Então a ordem não é: eu vou tentar fazer o máximo que eu puder na força do meu braço,
para eu receber a aprovação de Deus. Ei, você já é aprovado por Deus, você foi adotado por Deus. Você pode chamar o seu Deus de Abba Pai, ou seja, paizinho querido, papai. Ele é o seu pai, ele te escolheu no ventre da sua mãe. Então você não precisa mais buscar a aprovação, porque você é aprovado. Agora ande debaixo dessa realidade em nome de Jesus. Essa realidade que você é filho do dono da parada toda. Irmão, se você for, às vezes, sei lá, já passou um perrengue aí em aeroporto, perrengue em qualquer outra empresa, seja em qualquer companhia, provavelmente já passou alguma coisa aí. Mas aí eu lembro que meus irmãos tem um pai lá que é milionário, gente. O cara tem dinheiro pra caramba. E aí quando eu vou lá para São Paulo, né, eu vou lá, conheço, visito algumas coisas e tal, e o cara é conhecido pra caramba. E aí eu tô andando lá, os caras me acham que eu sou filho dele também. E aí falam, você é filho do fulano de tal? Não, vem aqui por favor, toma uma água, vem aqui. Você quer um lanche? Toma aqui um lanche. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, que negócio é esse? Como se eu fosse filho do dono da parada toda ali. Sabe, às vezes você vai no aeroporto, passa um perrengue ali, imagina você é filho do dono do aeroporto, filho da companhia, filho da Latam, da Gol, seja lá qual companhia for aí. Aí você fala, peraí, tá dando tudo errado aí, mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma ligação. Você sabia que eu sou filho do dono? Na hora o funcionário vai te tratar diferente. Na hora as coisas vão começar a acontecer. Uma ligação, as coisas vão começar a acontecer, vão começar a fluir. E se eu te disser que você está a uma oração das coisas começarem a acontecer na sua vida, porque você é filho do dono do ouro e da prata, você é filho de Deus que criou céus e terra, você é filho do dono. Agora por que você está vivendo como se não fosse? Sabe, se o filho do dono de uma empresa está a uma ligação de conquistar o que quer, nós estamos a uma oração de realizar as obras do Senhor nessa terra. Uma oração, uma palavra de fé. Então eu vou orar aqui para minha Porsche chegar, vou orar para minha Ferrari, aleluia, glória a Deus. Amém, se for da vontade de Deus, recebam. Mas qual é a vontade soberana do reino sobre a igreja? É te dar a Ferrari? É te dar a Porsche? Uau, o reino ganhou muito com isso. Por que o nosso coração está muito em coisas e não na vontade do reino? Porque às vezes o nosso coração está tanto em realizar as vontades do eu e não do reino. Porque a gente não tem que querer que deixar de que. Deixa eu tentar formular melhor esse trem aqui. Mas não é que você não tem que sonhar com coisas. Cara, sonha, tem a sua casa, tem o seu carro, em nome de Jesus, um casamento próximo maravilhoso. Mas o nosso coração precisa voltar a sonhar mais com as vontades do reino do que com a nossa vontade. Nosso coração precisa voltar a sonhar mais com a vontade do Pai, com a vontade do dono, do que com a nossa vontade. Porque se Deus for para te dar uma Ferrari, provavelmente tem um propósito nisso, não é só para te abençoar não. Se for para Deus te dar alguma coisa, tem um propósito envolvido nisso, porque tudo está debaixo do reino e da vontade dEle. Só que eu e você como cristãos, eu e você como filhos do dono, precisamos entender qual é o propósito do dono. Qual é o propósito do reino? Qual é o meu papel na vontade do meu Pai? O próprio Jesus disse, eu não vim fazer aqui as minhas vontades, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Sabia que você pode dizer que você e o Pai é um também, porque o próprio Pai decidiu morar em você? Agora tudo aquilo que Jesus podia fazer nessa terra, meu irmão, Jesus está lá no céu. Agora Ele deixou os irmãos mais novos, que sou eu e você. Jesus agora deixou uma autoridade para mim e para você. Mas por que alguns cristãos estão vivendo como se não fossem filhos do Abba Pai? Por que a gente está vivendo como se, cara, sei lá, por que o irmão tem e eu não tenho? Porque, cara, primeiro que essa comparação não é nem saudável. Primeiro, para de se comparar. Outra coisa, além de se comparar, descobre quem você é em Deus. Porque não é porque o irmão ganhou que você precisa ganhar também. Descobre a vontade de Deus para você, porque Deus tem uma vontade diferente para outros, amém? Aleluia. A palavra diz que você vai se assentar nas regiões celestiais.
O que a palavra diz? Nos fez, nos assentou. Quando que foi isso? Que tempo que é esse? No passado, ou seja, já aconteceu. Eu estou até mudando meu vocabulário. Alguém vai fazer aniversário e não falou assim: Deus te abençoe. É abençoado. Aonde você pisar a planta dos pés, você está abençoando aquele lugar. Aonde você colocar as suas mãos, você está abençoando. Aonde você chegar, prosperidade chega. Aonde você chegar, paz chega. Aonde você chegar, shalom chega. Porque você é abençoado. Você porta dentro de você a bênção. Assim como José, por onde ele ia preso, caía lá no buraco, sei lá, era pego lá, era traído. O pessoal enganava o povo para perseguir ele, mas onde ele passava, seja na prisão, seja no buraco, seja vendido como escravo, ele era abençoado. E aonde ele estava, ele abençoava o lugar prosperava. E é assim comigo, com você também. Sabe por quê? Porque você é filho do dono. Você é filho do Deus, dono do ouro e da prata, aquele que é criador dos céus e da terra. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Então quando você faz algo errado, não fica com medo de Deus te punir. Quando você faz algo errado, corre para o colo do papai. Corre para o colo do pai, porque só o seu pai, só o Abba Pai, ele vai poder te restaurar, te ajudar, te levantar. Sabe o que é força nos dias de hoje? Sabe o que é ser corajoso no dia de hoje? É você ser sincero com o Senhor e ser sincero com as pessoas que andam ao seu lado e dizer: ei, eu preciso de ajuda. Ei, eu não estou conseguindo sozinho. Sabe o que é falta de humildade? É não reconhecer que você precisa de ajuda. É você passar a imagem de que você é o perfeitão crentão. Corajoso, corajosa é aquele que tem a coragem de dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. Líder, pastor, meu amigo, eu preciso da sua oração. Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Mas porque muitos de nós estamos vivendo como se fôssemos os santões, os ungidos, como se não tivéssemos dificuldade. Quando nós estamos no reino e pertencemos ao reino, nós precisamos recorrer ao colo do Pai. Porque o pai não é aquele lá que vai te olhar e te castigar. Você vai: ei, peraí, é seu pai, tem intimidade. Algumas igrejas falam que a gente chama Deus de você, é uma irreverência. Ei, só chama de você quem tem intimidade. Se você tem intimidade com alguém, você fala meu amigo, meu companheiro, meu melhor amigo, meu Abba, paizinho querido. Então tem intimidade com seu pai. Amém, gente? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Sabe, irmãos, não importa, eu vejo pessoas às vezes que estão tão presas ao passado. Fizeram isso comigo, fizeram aquilo outro comigo, e agora eu não consigo romper em Deus, agora eu não consigo avançar em algumas áreas. Sabe, irmãos, você precisa romper isso na sua vida para que você possa destravar, entendendo de que se você está em Cristo, agora você é uma nova criatura. Tudo que é do passado ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Não deixa o passado te segurar, não deixa o passado te dizer que você não tem mais autoridade no reino, que você não é filho do Pai. Mas tem pessoas também que estão presas a vitórias do passado, que gostam daqueles momentos saudosos, do quanto era bom o Dínamos naquela época, quanto era bom o Junção naquela época. Meu Deus do céu, meu irmão, sai desse lugar do passado, esse lugar de aprisionamento. Você precisa olhar para frente, você precisa avançar. Você precisa entender que você tem um propósito, um plano a seguir nesse reino. Quanto mais você olha para o lado, quanto mais você olha para trás, você vai ver as coisas
As coisas estão ali, as informações estão ali, mas você não foi chamado para olhar para o vizinho, você não foi chamado para olhar para o passado, você foi chamado para olhar para frente, você foi chamado para olhar para a palavra, olhar para a vontade de Deus para a sua vida. Amém. Lá em 1 João 4,4 diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Então não tem essa de estar acontecendo um endemoniado lá na sua casa, na casa do seu amigo, e você ligar para pastor, não. Meu irmão, aconteceu um endemoniado lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, quem vai colocar a mão é você, porque você tem autoridade delegada pelo nome de Jesus, porque o maior é o que habita em você do que é o que habita no mundo. Ligar para o pastor, deixa o pastor dormir em nome de Jesus, já tem tanto trabalho, gente. Ainda quer dar trabalho para o pastor, sendo que você é filho também, assim como o pastor. Você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo morando dentro, você pode pisar em serpentes e escorpiões. Amém. E agora, por que a gente vive como se não fosse filho do dono? Por que às vezes a gente se contenta com a escassez, com a miséria, com a doença? Ah, não, é a doença assim mesmo. Não, eu vou deixar. A minha esposa é psicóloga, né? A gente conversa muito sobre isso, sobre a seriedade de pessoas que negligenciam a fé. Em nome da fé não querem se tratar. Isso aí é errado, tá? Isso é errado. Em nome da fé não querem ir no médico, em nome da fé não querem ir no psicólogo. Isso não é fé não, isso é negligência. Vai no psicólogo. Por que Deus levantou o psicólogo? Médico. Ué, Deus não pode usar um médico para te ajudar? Deus não pode usar um psicólogo? Em nome de Jesus, cara, né? Então por que as pessoas estão se formando em psicologia? Para nada? Não é possível, que Deus direcionou de forma errada. Então não seja negligente com a sua vida, né? E nem coloque isso na palavra para você não queimar o filme de Jesus. Mas vamos lá. Agora, o que eu estava falando, meu amor? Esqueci. Sobre, me ajuda aí alguém que estava, só quem está prestando atenção, Oi? Já somos abençoados, escassez, perfeito, obrigado. Isso, maior que está em nós do que está no mundo. Não é porque existem psicólogos, existem médicos, existem coisas que a gente precisa sim fazer naturalmente, né, para buscar o resultado daquilo, que nós temos que aceitar a condição que nós temos. Nós precisamos e podemos alinhar e aliar a nossa fé com aquilo que é natural, amém? E de fato temos que fazer isso. Tem que ter fé no remédio. Eu tomo remédio, eu creio que esse remédio vai me curar, amém? Aprendi isso no rema e é assim mesmo. Mas irmãos, nós não podemos nos contentar com como está a nossa realidade atual. Tá bagunçado, estou sofrendo. É assim mesmo. Ei, meu irmão, não é assim mesmo não. Não é assim mesmo não. Você precisa se levantar como aquele que é filho do dono da saúde. Ele é o dono da cura, ele é o dono do amor. Então como que você é dono da cura? Você é filho do dono da cura e aceita a doença, e aceita a miséria, a pobreza. Eu vejo muitos cristãos às vezes não avançando de forma próspera financeiramente, porque acha que não, é assim mesmo, tá bom nada, meu irmão, você tem que avançar. Eu creio em jovens prósperos, eu creio em jovens aqui aumentando o dízimo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, projetos, sonhos, avançando, saindo do papel. Mas você precisa colocar fé nisso, por quê? Porque você é filho do dono do ouro e da prata. E o Senhor deseja levantar aqueles que vão prosperar para financiar o reino dEle. Sabe por quê? Porque cadeira se compra com dinheiro. Amém? Avião, passagem de avião, de ministro, de missionário se compra com dinheiro. Então eu e você precisamos prosperar. Mas não se contente com a realidade que você está hoje. Sabe? Ou você está avançando em todas as áreas da sua vida, ou você está regredindo. Não tem estagnado. Estagnado é regredindo. Ou você está avançando
ou você está regredindo. Eu espero em nome de Jesus que você esteja avançando. Uma juventude que entende a palavra, que coloca a palavra em ação, que coloca, sabe, palavras mesmo de fé em liberação, para que você viva o melhor dessa terra, coma o melhor dessa terra. Mas lembra que eu falei no início? Isso não é para morrer em você, não é para você ser uma represa, é para que você possa abençoar mais e mais pessoas. Amém? Abre comigo em João capítulo 6, versículo 26. Quanto tempo eu tenho? É vigília hoje? Glória a Deus. João 6, 26 diz: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Eu quero te perguntar, você veio pelo hambúrguer ou pela palavra? Oh, aleluia. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Aqui Jesus está falando com os seus discípulos e falando também com a multidão que ele acabou de alimentar com um monte de pão e peixe. Multidão, gente pra dedéu. E aí ele fala a verdade, porque toda vez que Jesus fala assim, em verdade vos digo, pode vir que vai vir um negócio forte, ou eu lhes digo a verdade. Jesus não tinha esse negócio de amaciar não. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Ou seja, a multidão estava buscando Jesus pelo que Jesus podia dar para eles, palpável, para eles serem saciados com um alimento. As pessoas, a multidão, elas queriam aquilo que Jesus poderia fazer por elas. Eu vou seguir Jesus somente pela cura, eu vou seguir Jesus somente pelo alimento que Ele vai distribuir para a gente aqui. Eu vou vir para a igreja, eu vou vir para o Verbo Tiradentes para eu receber a bênção. Aí no culto de ceia lota. O culto que não é ceia, o povo não vem. Por quê? Quer receber a bênção. Mentalidade que quer receber a bênção. Acha que o pão e o vinho tem alguma coisa abençoada naquilo ali, sendo que é só uma coisa que a gente traz à memória. Por quê? Mentalidade de pessoas que querem receber a bênção. Eu vou para a igreja para receber a bênção. Meu irmão, ser igreja não é receber a bênção, é ser a bênção. Ser igreja não é receber bênção, é você, a bênção ela passa por você, porque você não é uma represa, você é um canal. Deus te abençoa para você abençoar, Deus te cura para você curar, Deus te liberta para você libertar. Aleluia. E essa é a diferença. Eu quero falar para vocês a diferença daquele que é multidão ou daquele que é discípulo. E aí você vai entender agora quem é você nesses dois públicos. Sabe, a multidão estava querendo ali o alimento. Os discípulos, eles responderam logo depois. Jesus, ele fala para os discípulos: e vocês, querem ir embora também? Está sendo duro demais essa palavra. E aí o discípulo fala: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Os discípulos estavam entendendo que eles precisavam da pessoa de Jesus, que Ele era o Messias. E essa é a diferença para discípulo e multidão. Multidão segue pelo barulho, pela curiosidade. Está acontecendo um barulho lá, está acontecendo um bochicho ali, está acontecendo ali, o pessoal toca bem, o cara é um bom pregador. Pela curiosidade, vamos lá ver o que está acontecendo. Nossa, comprou um painel de LED top novo, vamos lá ver esse painel novo. Nossa, está conferência, veio o cara de fora. Eu vou, todo dia, porque veio o cara de fora. Multidão segue pela curiosidade, o discípulo segue pela convicção. Convicção do que está fazendo, convicção de quem é, convicção do propósito. Mas a multidão é bobão. Não seja multidão, não seja um abestalhado, amém? Amém? Multidão busca o que Jesus dá, discípulo busca quem Jesus é. A multidão ela busca o pão de Jesus. A multidão busca a cura, cura eu, cura o meu filho, cura todo mundo. Mas o discípulo busca: eu só quero tua presença, eu quero me assentar aos teus pés, que seja feita a tua vontade. O discípulo ele está contentado com quem Jesus é, e não o que Jesus faz. Mas a multidão ela quer consumir. Eu venho aqui, consumo, tal.
esse culto eu não gostei dessa música que tocaram hoje, só aquelas 3 primeiras, mas essa aqui, consumidor, multidão. Ei, não importa qual música, importa que eu esteja adorando aqui em espírito e em verdade. Discípulo. Multidão faz pelo benefício. Eu vou dizimar, eu vou ofertar, porque eu vou receber em dobro. Então eu vou receber, então eu vou ofertar. Acha que é um investimento, faz com o coração errado. Multidão faz pelo benefício. Eu vou servir água para o ministro, para as pessoas verem que eu sirvo bem e me promover aqui na igreja. Eu vou ver a pregação de um pastor que prega bem pra caramba, eu vou repetir essa pregação, e aí as pessoas vão achar que eu prego bem, eu vou receber o crédito. Multidão faz pelo benefício, mas o discípulo, ele faz pelo compromisso, sem se importar do benefício. O discípulo, ele limpa o banheiro quando ninguém está na igreja e não fala para ninguém que foi o último a sair da igreja. O discípulo, ele vê uma cadeira bagunçada, ele vai lá e arruma, e não fica falando: você viu que os diáconos não arrumaram as cadeiras? O discípulo, ele simplesmente faz o que tem que ser feito, sem fazer propaganda do que fez. Mas a multidão, ela faz a propaganda. Alô? Agora eu quero saber nessa noite, quem aqui é discípulo de Jesus? Aleluia! E sabe, irmão, se você é discípulo de Jesus, Jesus está te dando um comissionamento um pouco desafiador. Porque discípulo tem que servir, sabe quem? A multidão. Aquele que não entendeu nada ainda. Aquele que ainda não virou discípulo. Aquele que ainda está fazendo por receber o mérito. Aquele que ainda está dizimando para receber algo em troca. Aquele que ainda está indo para a igreja para encontrar uma varoa. Você que é discípulo, você tem que servir esse povo. Porque esse povo, olhando para você, eles vão entender o que é ser um discípulo de Jesus. Porque você faz parte do reino de Deus, você está dentro do reino de Deus, que esse Deus é o teu Pai, aleluia, glória a Deus. Quem está recebendo alguma coisa aqui? E para encerrar, que tem bastante coisa para acontecer ainda, eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 7, Mateus 7, 22. Mateus 7, 22, 23, diz: no dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônio em Teu nome, não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Sabe, irmãos, o discípulo vai chegar naquele grande dia, e Jesus vai falar: servo bom e fiel, entra no prazer do seu Senhor. Mas muitos daqueles que expulsaram demônios, profetizaram em nome de Jesus, Jesus não os conhece. O mundo inteiro conhece Jesus, mas será que Jesus conhece o mundo inteiro? O mundo inteiro sabe quem Jesus é, mas será que Jesus tem acesso ao coração do mundo inteiro, da multidão? Não tem. E é por isso que nesse reino, é por isso que, porque você é filho do Pai, por isso que você é filho do dono da parada toda, por isso que você faz parte do reino, e por isso que você não é multidão e é discípulo, que o Senhor está te chamando para uma coisa aqui, que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, que diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Por que você está tão preocupado com o boleto que você tem que pagar na semana que vem? Por que você está tão preocupado com as preocupações da vida? Por que você está tão preocupado às vezes com a criação que você não teve, sendo que o seu verdadeiro pai é o próprio Deus? Eu já tive uma crise muito grande com meu pai, onde eu não tinha uma identidade ali com ele, e até um momento que Deus olhou para mim e falou assim: ei filho, ele é seu pai terreno, é seu pai, mas antes dele ser o seu pai, eu sou o seu pai. E para algumas pessoas o Senhor está dizendo isso nessa noite. Não importa como foi a sua criação, não importa como foi o seu pai aqui nessa terra, mas Deus é o teu pai. Você pode encontrar nele refúgio,
restauração, descanso, leveza. Nele você encontra tudo. E a Bíblia diz que pegarão nas serpentes. Aqui a gente pode trocar para os dias atuais. Pegarão nas preocupações, nas setas do diabo, seja lá o que for, o veneno que você esteja bebendo aí da vida cotidiana moderna. Mas a Bíblia nos garante: não lhes fará dano algum. Você não precisa se preocupar porque você é filho do dono. Você não precisa se preocupar porque você é filho de Deus. Você não precisa se preocupar porque você foi levantado como rei e sacerdote. Hoje Jesus Cristo é rei dos reis. Você tem um papel importante. Você é amado, escolhido por Deus. Você foi redimido. Agora você precisa andar sobre essa realidade. Senão o diabo ele vai fazer o que quiser sobre a tua vida. Mas se levante em nome de Jesus. Se levante como uma voz para você declarar certo, para você falar certo, pensar certo e começar a viver a realidade que o Senhor tem para você nessa terra. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar rapidão. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por pessoas aqui entendendo que são discípulos e não multidão. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por uma noite no qual o Senhor está estabelecendo coisas em nosso coração, trazendo salvação, restauração, alinhamento, clareza da Tua palavra para todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém.